Opa, opa! Agora nós vamos falar aqui de conceitos fundamentais. Continua, né, dentro dos conceitos fundamentais, que é aquele basicão que a gente precisa para dar, para entender qualquer coisa que vier pela frente na vida de eletricidade que você vai precisar estudar. E aí eu falo aqui eu separei esse módulo só para a gente, né, ter aquela ideia bem por alto. Agora nós vamos falar de lei de Ohm, tenho certeza aí que isso é bem básico para você, mas dá uma olhadinha rápida, né, que eu vou fazer uma explicação bem rápida e usar uns exemplos práticos aqui só para a gente ver uma aplicação bem simples e rápida também. Bom, então, o que, que diz a lei de Ohm, né? É o princípio fundamental da eletricidade que descreve a relação entre tensão, que é aquilo lá da bateria, corrente, que é aqueles elétrons circulando no circuito, e a resistência, que é o nosso registro, né? Que controla essa passagem das correntes elétricas. No caso, que controla essa passagem da corrente elétrica num circuito elétrico. Então, com base na lei de Ohm, o resistor, a corrente que passa pelo circuito, em um resistor, a corrente que passa pelo circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. O que, que isso quer dizer, antes da gente olhar para a fórmula? É que a corrente que está ali circulando naquele resistor, ele é diretamente proporcional à tensão aplicada. Então, quanto maior for a tensão, maior vai ser a corrente. E quanto menor for a tensão, menor vai ser a corrente. Por isso, diretamente proporcional. E aí vem aquela fórmulazinha, né? Quem vê ri. Eu estou usando o U aqui, gente, porque o U pode confundir com o V de volt. Porque você sabe que a tensão DDP é dada em volt. E a corrente em ampere e a resistência em ohms. Não vá me esquecer disso, por favor. Então, esse U aí, que é a tensão, é igual ao produto da resistência aqui, tá vendo? No circuito, multiplicado pela corrente que está circulando aqui. Então, o R vezes I vai dar essa tensão aqui aplicada da fonte. Por enquanto, isso aqui é um circuitinho muito básico, muito simples, né? Só para a gente começar. Futuramente vou até falar rapidinho de associação de resistores, mas o meu intuito aqui é só que você relembre o mínimo do mínimo aqui. Tá? Então, isso aqui é um resistor ligado a uma bateria, e quando isso acontece, a gente tem uma corrente circulando. O produto do valor dessa resistência vezes essa corrente vai dar, então, a tensão aplicada, que é a tensão em volt, ou mesmo que DDP, como a gente falou na aula anterior. Bom, então vamos ver um exemplozinho bem prático aqui para a gente poder ver como é que se aplica isso. Ó. Nos sistemas de um resistor de 200 ohms, então nós temos aí ó, uma resistência de 200 ohms. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui rapidinho no quadro. Então nós temos aqui um R de 200 ohms. Tá? 200 feio, deixa eu melhorar isso aqui. Tá? 200 ohms. E nós temos aqui então uma tensão, uma DDP, U igual a 24 volts. Certo? E o objetivo aqui é determinar o quê? A corrente elétrica que circula no circuito. Então, nós temos aqui a tensão da bateria, né? Esse aqui é o nosso resistor, valendo 200 ohms. E aqui vai, então, circular uma corrente I, que é aquela que a gente quer descobrir, sendo que a tensão aqui vale, então, 24 volts, tá? Isso aqui eu desenhei meio feio aqui, essa letrinha está parecendo um V, mas ela é para ser um U. O U é a tensão da bateria, tá? Então esse é o nosso circuitinho bem basiquinho. E aí como é que eu faço para determinar então a resistência? Bom, se a gente olhar aqui então para a lei de Ohm, tá? Se a gente olhar aqui para a lei de Ohm, quem vê ri. Ó. Então U igual a RI. O U é porque deveria ser V, né? Mas aí V confunde com volt, enfim, né? Então U, R vezes I. Tá? Então vou fazer esse produto. Aí, obviamente, que se eu quero determinar então a nossa corrente, ela vai ter que dividir, né? Você vai pegar a tensão, vai jogar o R lá para o denominador. Então, U vai ser I, que é a corrente, vai ser o U, que é a tensão dividido por R. E quanto é que vale esse U? Está aqui, ó, 24. E quanto é que vale a resistência? A resistência, então, vale 200 ohms. Deixa eu descer um pouquinho aqui para... Tá? Então, nós temos aí o 24, que é o valor da tensão aplicada no resistor, dividido por 200. Aí a gente faz aqui, né? Uma continha simples e rápida. Bota um zerinho aqui, né? A gente vai ter um 0, aqui. Aí 240 dividido para 200, né? Vai dar 1.
vai restar 40. E aí eu posso botar mais um zero aqui, porque eu já estou depois da vírgula, e fica 400 dividido para 200, que é igual a 2. Então, quanto é esse valor de corrente? 0,12 amperes. Então, vejam que essa foi a corrente determinada, né? Ou seja, se você pegar uma bateria lá de 24 volts, pode pegar uma de carro, duas de carro, por exemplo, e ligá-las em série. E colocar um resistor lá de 200 ohms, você pode verificar lá no seu amperímetro que a corrente vai dar então 0,12 amperes. Bem simples, só mesmo para a gente dar uma ilustrada, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vamos ver. Ah, tem umzinho aqui, olha, esse de gráfico, olha. Tá vendo? Aqui a gente tem um gráfico, um experimento no laboratório, um aluno após aplicar uma tensão de 20 volts. Então, tá vendo aqui esse 20? Esse 20 é o valor da DDP, ou o valor da tensão aplicada, ó, valendo 20. Aí você olhando para essa linha aqui, né, o ponto na reta corresponde a 10 amperes, então significa que para uma tensão de 20 volts, a gente vai perceber o resistor percorrendo uma corrente de 10 amperes, até porque está informado aqui no gráfico, né? Então, como apresentado no gráfico abaixo. Agora, determine o valor da resistência elétrica. Então, é uma questão que a gente vai, né, aplicar a lei de Ohm de novo, ou seja, a gente vai pegar aqui o U igual a R vezes I. E para determinar agora a resistência, o que a gente faz? A gente vai pegar o U e vai dividir por I. Né? E aí, olhando para o gráfico aqui, obviamente, a gente tem o quê? A gente tem 20 volts dividido por 10 amperes. Isso vai dar 2 ohms. Esse é o símbolozinho da resistência, tá? Então, bem simples, né? O meu objetivo aqui foi só fazer uma aplicaçãozinha bem elementar, só para a gente poder, né, olhar essa fórmula, relembrar aqui rapidamente esses detalhes, um exemplozinho com gráfico também, que costuma cair muito por aí, né? E a gente tem que saber fazer essas continhas aí bem simples. Até porque, se você for fazer, por exemplo, se você quiser determinar o valor de um determinado resistor, você pode fazer uma coisa desse tipo aí, né? Você vai aplicando tensões diferentes e vai olhando as correntes. No final, isso tem que dar uma reta, né? Tem que dar uma reta do jeito que está aqui. Por quê? Porque a relação ela é linear. E se a resistência ela é constante, então a gente vai ter que ter uma reta no final, tá? A não ser que seja uma resistência que não seja linear, né? Ou seja, é uma resistência que varia com a tensão. Por exemplo, o caso de uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente ela começa o quê? Com um filamento com uma resistência bem baixa, da ordem de quase zero. E depois, conforme a tensão vai aumentando e a corrente vai aumentando, o que vai acontecendo? Ele vai incandescendo e a resistência vai aumentando cada vez mais. Então, por exemplo, o gráfico não seria uma reta se a gente for medindo as diferentes tensões com as correntes. Mas no caso de um resistor típico, essa resistência ela é constante e a gente vai ter uma reta no final, tá bom? Bom, então aqui o meu objetivo foi só simplesmente fazer uma apresentação da lei de Ohm e apresentar o nosso circuito basicão a Ohm, aquele circuitozinho que só tem uma tensão, um fio ligado a um resistor, então a gente tem ali uma corrente básica, né? E aí fiz aí uns exemplozinhos e, né, guardamos aí então a nossa primeira fórmula para o nosso estudo ao longo dos outros módulos, tá bom? Então, na próxima aula aí, nós vamos dar continuidade a esses conceitos fundamentais e vejo vocês lá. Então, até já já. Pode começar agora aí, tá bom? Valeu, valeu.